Olha o que diz em Mateus 2:13. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: Levanta-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes, pois isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. E chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Então, hoje, eu e a Giovana, nós resolvemos fazer o estudo do livro de Mateus, né? E a gente resolveu começar Mateus 1, 2, nós lemos o primeiro, lemos o segundo. Quando nós estávamos lendo o segundo, isso nos chamou a atenção, porque se parece com o momento do qual nós estamos vivendo. As pessoas têm recebido orientação para ficar em casa, né, para não abrir os seus comércios, para não ir para a escola e N coisas. E muitas pessoas têm tido dificuldade de entender essa necessidade de evitar aglomeração, né? Muitas pessoas tiveram que cancelar festas, eventos. O prejuízo está no Brasil inteiro. E tem gente que não concorda e não aceita que isso seja feito. E aí, quando nós estávamos lendo, eu falei assim, Giovana, olha para você ver só que interessante, né? Aqui nós estamos falando de um anjo que apareceu, que veio falar com José em sonho. E nós estamos falando que José estava falando de um Deus que se fez homem na terra, né? Do Filho de Deus. Aí eu falei, Giovana, Deus, por meio da tua palavra, disse, haja luz. E a luz se fez. Se Deus quisesse, nesse momento, dizer que todas as estrelas caem do firmamento dos céus, as estrelas iriam cair, porque Ele é Deus, né? O domínio de tudo está sobre o poder da palavra dEle, o poder de decisão dEle, né? E ainda assim, nós estamos ouvindo falar que um anjo disse a José para ele fugir, para ele se resguardar, para ele ficar, para que o mal não atingisse a ele, né? Mesmo sabendo que Deus teria poder para tudo. Deus poderia matar Faraó, Deus poderia enviar uma legião de anjos para proteger a Jesus, e nem por isso ele fez. Ele permitiu que Jesus tivesse que se esconder, passar por esse processo, né? E isso me traz, por incrível que pareça, as pessoas não param de falar de coronavírus, e realmente já está chato mesmo, está massacrante, né? Está enjoativo. A gente precisa tomar muito cuidado, vigiar nossa mente para que a gente não entre em pânico a respeito do assunto. Porém, não tinha como não deixar de falar. Por quê? Se Jesus, né? Se o anjo, se nós estamos falando de anjo, Jesus, de Deus, passou por um período em que teve que se resguardar por medo do inimigo, nós não vamos ter que nos guardar. Nós não vamos entender a necessidade de que o momento é o momento de nos proteger, nos guardar, evitar contato, evitar aglomeração, evitar festa e esse tipo de coisa. Então, assim, eu acredito que nós precisamos ser pessoas inteligentes, né? E entender a situação. Esses dias eu falei para minha filha assim, Giovana, eu tenho fé de que eu não vou pegar coronavírus. Eu não vou pegar, eu tenho fé, porque a Bíblia diz que tudo é pela fé. Essa é a minha fé. Mas não é porque eu creio que eu não vou pegar o coronavírus que eu vou motivar as pessoas ou que eu não vou cumprir aquilo que está sendo determinado. Sim. Porque a partir do momento que eu conduzo pessoas, que eu influencio pessoas a não se submeter às autoridades, eu me torno responsável por elas. Eu tenho fé para passar por esse processo, por esse período e sem ilesa, né? Porque eu creio na palavra de Deus quando Deus fala que nos guarda, que nos protege e tudo isso. Mas eu não sei se o meu irmão tem essa fé. Então eu não posso induzi-lo a fazer alguma coisa que possa trazer prejuízo para a vida dele. Mas enfim, eu não quero nem falar daquilo que está sendo falado. Eu quero falar daquilo que está na palavra de Deus.
Isso é muito forte. Para mim, isso aqui falou muito forte, porque um anjo apareceu para José e disse: não faça isso, porque se ele for, ele corre o risco de morrer. Então, para evitar que tal coisa aconteça, você vai fazer isso. Mas nós estamos falando de Deus. Ele não precisava se submeter por isso. A gente sabe que ele não precisava. Deus mandaria um exército de anjos e acabaria com tudo, todos os inimigos e pronto, acabou. E ainda assim, ele teve que se esconder. Ele teve que se resguardar naquele momento de dificuldade, naquele momento, não é nem dificuldade, aquele momento que estava sendo fugiu a palavra, né? Mas em que as pessoas estavam assustadas, que as pessoas sentiam medo daquela situação. Então, enfim, né? Eu, assim que li, a gente começou a ter essa conversa e eu quis compartilhar com vocês para que a gente possa entender o momento que nós estamos vivendo e entender que se o Filho de Deus, né? Se o Filho de Deus recebeu a oração, a mensagem de um anjo, né? E entendeu a necessidade do momento de se guardar, eu creio que não é à toa que o Espírito Santo está nos associando essa passagem com os momentos atuais. É para que a gente também entenda que a gente não pode. Eu acredito até que seria tentar o nosso Deus, né? Sabendo que existe uma doença grave que coloca pessoas em risco de morte e você colocar o seu corpo, a sua vida, com risco de contágio dessa doença, né? Né, Giovana? Sim. E aí? Eu acho que a gente tem que se submeter, porque também fala na Bíblia que a gente tem que tanto respeitar a nossa autoridade espiritual, que é Deus, e também temos que respeitar nossas autoridades aqui na terra, né? Que são os presidentes, prefeitos e nossos pais, nossas mães. E se eles estão falando que a gente tem que ficar em casa porque vai trazer tanto prejuízo para nós mesmos quanto prejuízo para eles, que não vai ter lugar mais para cuidar das pessoas. Então, se eles estão falando que você tem que ficar em casa, você tem que ouvir. Muitas das vezes eles vão lá e perguntam para as pessoas que têm anos de estudos para saber disso. E sabe que você tem que se resguardar, porque senão você pode ser contaminado por esse vírus, ou como diz minha mãe, ou seu amigo pode ser contaminado por esse vírus, porque ele não tem a fé que você tem. Então a gente realmente tem que se resguardar. E se Jesus teve, né? É isso aí. Então fica aí a nossa dica para você, para sua família, e que você entenda esse momento, tá? Nós não somos super-heróis, não somos Mulher Maravilha, não somos super-homens, e assim como o momento de crise e o momento de se resguardar veio para Maria, veio para José, veio para Jesus ainda bebê, esse é o nosso momento. Vamos confiar em Deus, vamos continuar pedindo ao Senhor, clamando que isso aí vai passar. Isso vai passar, mas nós precisamos ser obedientes, porque quando nós somos obedientes, nós estamos honrando ao Senhor. Amém? Fica com Deus.